Os neutrófilos, também conhecidos como leucócitos polimorfonucleares, têm um importante papel no sistema imunológico, visto que são a primeira linha de defesa imune inata, reconhecendo e eliminando os patógenos no local da infecção. São as células eucariontes sanguíneas brancas mais abundantes em humanos. Participam da resposta inflamatória e possuem uma resposta pró-inflamatória eficaz. Assim que se deparam com um micro-organismo patogênico, iniciam uma resposta específica como mecanismo de defesa, seja degranulação, produção de espécies reativas de oxigênio ou a fagocitose. A fagocitose é o englobamento para o meio intracelular de partículas opsonizadas com o intuito de eliminá-las. É uma maneira de degradar patógenos e, geralmente, é realizada por neutrófilos que interagem por meio de receptores específicos para reconhecer o micro-organismo estranho e iniciar a resposta imune. Bactérias são frequentes alvos da fagocitose por neutrófilos, uma vez que podem apresentar ameaça quando invadem outros órgãos. Nosso organismo é munido de bactérias, mas nem todas são causadoras de inflamação. Pelo contrário, vivem em simbiose com os seres humanos e sua maioria se encontra no sistema gastrointestinal. Eventualmente podem invadir outras partes do corpo e serem hostis à saúde humana, o que favorece a infecção e, consequentemente, uma resposta imunitária adequada, como a fagocitose. O objetivo desse trabalho foi avaliar a fagocitose por neutrófilos de uma bactéria oportunista gram-positiva residente da microbiota entérica, Enterococcus gallinarum, em relação à cepa virulenta de Escherichia coli. Para isso, sangue total de 13 doadores saudáveis foi incubado por 90 minutos a 37 graus com E. coli e E. gallinarum nas seguintes proporções de multiplicidade de infecção: MOID 1, MOID 10 e MOID 100. Obtiveram-se cepas clínicas de E. coli e E. gallinarum provenientes do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, UHU. Estocaram-se em solução de glicerol 50% a menos 80 graus Celsius em alíquotas de 200 microlitros. Foram coletados 4 ml de sangue total em tubos contendo heparina de lítio de 13 doadores saudáveis que assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Após a coleta de sangue, leucócitos totais foram diluídos e a contagem foi feita com o auxílio da câmara de Neubauer. Foram separados 3 vezes 10⁶ leucócitos por grupo em cada doador em volume final de 500 microlitros. A preparação da concentração das bactérias se deu através da escala de McFarland. Foram preparadas 3 quantidades de bactérias, sendo elas 3 vezes 10⁶ CFU MOID 1, 3 vezes 10⁶ CFU MOID 10, 3 vezes 10⁸ CFU MOID 100. O ensaio de fagocitose com neutrófilos foi realizado como descrito por Torres Duenes em 2007 com algumas modificações. Para análise estatística, foi realizado o teste ANOVA de uma via para comparações entre os grupos com posterior teste pós-hoc de Bonferroni. Valores de proporções menor que 0,05 foram considerados significativos. Foram avaliadas as quantidades de bactérias fagocitadas por neutrófilos após 90 minutos de incubação a 37 graus em diferentes proporções. Pela porcentagem de neutrófilos que foram contados com bactérias em seus fagossomos, a taxa fagocitária de E. gallinarum se mostrou significativamente inferior à de E. coli, com percentual menor que 20% para E. gallinarum e maior que 40% para Escherichia coli em MOID 10, e menor que 40% de E. gallinarum e maior que 80% de Escherichia coli em MOID 100. Isso evidencia o baixo potencial de reconhecimento e resposta fagocítica por neutrófilos sobre a Enterococcus gallinarum. Pelo número médio de partículas bacterianas de Escherichia coli e Enterococcus gallinarum que foram fagocitados por neutrófilos, observou-se que a taxa fagocitária em baixa concentração bacteriana, MOID 1, frente à quantidade de neutrófilos, se mostrou razoavelmente equilibrada em relação a E. coli e a E. gallinarum, com média de uma partícula fagocitada. Entretanto, é observado que em concentrações maiores, como MOID 10 e MOID 100, a diferença entre a fagocitose de E. gallinarum e E. coli é perceptível. Em MOID 10, menos que 2 partículas de E. gallinarum e mais que 2 partículas de E. coli foram ingeridas. Em MOID 100, 2 partículas de E. gallinarum e mais que 3 de E. coli foram ingeridas. Isso aponta uma proporção aproximada de 1:2 em MOID 10 e 2:3 em MOID 100. A fagocitose por neutrófilos foi menor em relação a Enterococcus gallinarum frente a Escherichia coli. Estudos complementares são necessários para a definição da sobreposição desta resposta imune a uma bactéria não patobionte e uma patobionte e por que a diferença de fagocitose pelos neutrófilos sobre estas.